Então tá, bom dia turma, hoje nós vamos estar fazendo a gravação da nossa aula do módulo 10, que nós vamos estar falando sobre mudanças na política, a centralização do poder, tá? Então a gente vai começar, retomando um pouquinho sobre o módulo passado, que é o módulo 9, que nós falamos da Idade Média, né, que era um sistema feudal, um tipo de governo diferente do que nós vamos estar vendo. Quando nós falamos do sistema feudal, nós temos que mencionar o sistema político da época. O sistema político do sistema feudal era um governo descentralizado. O que é, professora, descentralizado? Como nós vimos no sistema feudal, cada feudo, cada território tinha o seu governante, que era o senhor feudal. E cada governante, cada senhor feudal estabelecia suas próprias regras, criava suas próprias leis, determinava a sua própria cultura, a língua a ser falada, a religião a ser aplicada, o sistema econômico a ser utilizado, né? A divisão da classe social, sistemas econômicos utilizado nesse território. Então, se cada um tem a sua regra, se cada um faz as suas próprias leis, a gente chama de poder descentralizado, poder fragmentado, dividido, ou seja, cada um é um, tá? E agora, nesse módulo, no módulo 10, que nós estamos falando no último módulo 9, que era finalzinho finalzinho do século XIV para o início do século XV. Então, no início do século XV, essa mudança ela foi necessária, devido a que vários problemas vividos no sistema feudal, ou até mesmo a saída da população do campo para a cidade, que foi o êxodo rural, o fim das cruzadas, o problema econômico no sistema feudal, o crescimento da burguesia. Então, isso fez com que muitas pessoas saíssem do feudo e fossem para os grandes centros. E esse grande centro era administrado por um governante, que era o rei. Tá? Então, agora esse governo passa a ser centralizado, ou seja, uma pessoa só governa para milhares de pessoas. Então, ele estabelece regras para toda uma sociedade. E esse sistema é chamado de governo centralizado. Só que esse governo centralizado era em forma de monarquia. O que é a monarquia? É que governado por um rei. Esse rei esse governo passa a ter algumas características, como governo hereditário, governo vitalício, tá? O que é um governo hereditário? Que passa de pai para filho. E vitalício por quê, professora? Porque esse governante ele fica no poder até que ele morra, até que outro suceda o seu governo, tá? E esse governo era imposto a todo o território europeu, tá? Então, grande parte do território europeu era um sistema monárquico, só que são regiões diferentes, territórios diferentes, épocas diferentes, obviamente, tinha algumas regras diferentes dentro desse sistema, quando a gente está falando de território, de país, tá? Ele é centralizado porque cada rei governa a sua nação, o seu território, o seu estado, tá? Por isso que nós vamos estar falando, na página 95, do regional para o nacional. Porque no sistema feudal, eles administravam por região. Cada senhor feudal tinha uma região e governava aquela região. Só que quando a gente fala de nação, a nação é composta por estados. E esses estados é governado por uma só pessoa, como no caso do Brasil, vamos ver. Nosso território brasileiro forma uma nação. A nação ela vem de uma conotação cultural, tá? E só que a nossa nação brasileira, ela é formada por vários estados, tá? Como nós temos aí
nossa nação, nosso país é dividido por regiões e regiões por estados, tá? Então, de regional para nacional. Consequências da crise da nobreza com essa mudança, né? A gente tem que sempre lembrar, eu destaco sempre, que quando nós pensamos em consequências, nós nunca podemos pensar que a consequência ela é só negativa. As consequências também são positivas. Essa mudança trouxe consequência para a nobreza? Trouxe consequência para a burguesia? Sim, toda mudança ela traz consequência. Ora positiva, ora negativa, tá? Mas vamos falar das consequências positivas aqui. Quando nós vimos no início do sistema feudal, as cidades eram um grande centro, nós falamos do Império Romano, era um grande território governado e tal. Só que entrou em crise, teve problemas, fome, miséria, devastação, as pessoas fugiram desses locais, desses grandes centros, foram para o campo. Por quê? Acreditaram eles que não tinham um governante o bastante forte para resolver esses problemas, como as invasões, como os saques, né? Então, voltaram para o campo, formando aí o sistema feudal. Agora eles estão retornando para os grandes centros novamente. E os problemas, eles já foi visto no módulo 9, que a crise já estava assolando a Europa nesse momento. A peste, a guerra, os conflitos políticos, falta de moradia e outros problemas. E eles queriam que o governante resolvesse esses problemas. Governar não é fácil. Governar é administrar, é resolver problemas como falta de moradia, problema na Idade Média, que era as doenças, resolver problema dos lixos, da água, do saneamento básico. E como que se resolve esses problemas sem dinheiro? Tá? Então, por isso aí os governantes, eles se unem com a burguesia e faz uma aliança. Eles se unem e fazem essa aliança. Para quê? Então, os reis precisavam de dinheiro para aumentar o seu poder, fazer obras para a sociedade e pudesse ver como um bom governante. E, em troca, os comerciantes, que eram os burgueses, precisavam do rei para elaborar leis que pudesse dar a eles mais segurança nas atividades econômicas, como cobrança de taxas, importado, exportação, fim de pedágios, né? Ajuste salarial, ajuste de mercadoria, valor de mercadoria. Então, isso era estabelecido pelo rei através de uma lei. Então, os burgueses falam, olha, a gente paga um imposto de acordo com a necessidade do governo, mas em troca vocês elaboram leis que possa beneficiar a nossa atividade comercial. Uma das exigências dos comerciantes foi a unificação da moeda, que nós vimos em módulo anterior, que tinha os cambistas, e aqueles que trocavam moeda pela outra. Eu estou na França, vim lá de Portugal comprar produto da França, só que eu tenho que trocar minha moeda. Quando eu faço essa troca, eu tenho perdas. Então, quando ele faz a unificação dessa moeda, favorece a todos os comerciantes de todos os territórios próximos um do outro, né? Então, essa é uma das consequências. Benefício tanto para a burguesia, através de elaboração de leis, e benefício para o governante, através do quê? De poder econômico, criação de um exército forte, onde pudesse impor a toda a sociedade a sua obrigatoriedade da obediência das leis, tá? Mas aí na página 95 a gente fala ainda sobre a burguesia queria mais. Tudo isso que ela exigiu do monarca não foi suficiente? Não, ela queria mais. Ela conseguiu leis que favorecem a sua atividade econômica, mas elas queriam participar da política, porque até então
quem participava da política era somente os nobres. A burguesia ficava de fora. Então, ela exige aí a participação política dentro do governo, a representatividade nas assembleias, tá? Então, aí o governo passou a ouvir os burgueses, porque ele representava agora a questão política, né? Por quê? Para que ele pudesse, mais tarde, ter o poder de participação, de voz, de decisão dentro das elaboração de leis. Então, essas leis passaram a beneficiar, criaram leis que diminuíram taxas, que aumentaram taxas, por exemplo, de importação, que beneficiavam os comerciantes locais, porque quanto maior a taxa de importação, as pessoas não vão comprar de outros países, e sim comprar do país local, favorecendo esses comerciantes. Pedido de fim das taxas de pedágios, entrada e saída de um território para outro. Por quê? Os comerciantes, para ele poder ter mercadoria, ele tinha que viajar muito. Ele saía da sua região local e ia para outra. Só que quando ele saía, pagava pedágio. Quando ele entrava, pagava pedágio também. E isso não favorecia esses comerciantes. Então, essas criações de leis foram exigindo essa melhoria. E ele, juntamente na Assembleia com esse governante, eles passaram a atuar muito mais, exigir muito mais, tá? E aí, agora na página 197, nós temos um subtítulo que diz: os reis querem mais. Então, essa união com os burgueses, de ter um poder econômico devido ao pagamento de taxas, não era suficiente? Não, eles queriam mais. Eles não queriam mais só uma união com os burgueses, eles queriam se unir com outros reis. Aí onde eles fazem a união através do casamento, como foi o caso dos aragãos, tá? Que eram os espanhóis. Então, cada território, cada estado tinha membros da nobreza que, se unindo em forma de casamento, unia-se território, e esse território era governado por um desses reis, então favorecendo cada vez mais o poder monárquico dentro desse território, tá? Então, eles queriam não só a união com a burguesia, mas a união com outros membros de sociedades locais. Aí, quando a gente fala na página 198, a gente fala assim: no lugar de reinos fragmentados, há um Estado nacional. Quando a gente fala de estados fragmentados, a gente pode lembrar até mesmo dos feudos. Eram estados governados por uma pessoa, que era o senhor feudal, só que esses estados cada estado tinha suas leis, tinha suas regras. Agora, nós estamos falando de uma nação, um território, onde tem vários estados, e nesses estados, todos, eles são governados por uma só pessoa, que seria a unificação, que é o poder centralizado. É o caso do nosso país. Nosso território brasileiro, o Brasil, ele é dividido em estados, 26 estados, mais o Distrito Federal. E cada estado tem um governante. Tá? Os governantes, como o nosso governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Zambuja, ele é o governante daqui. Só que ele governa mediante a lei maior, que é a nossa Constituição, que está representado pelo presidente da República hoje. Então, mas só que, professora, eu posso dizer que cada estado tem seu governante, cada governo tem as suas leis, isso é um governo fragmentado? Não, ele é um governo independente, mas ele é controlado pelo governo federal. As leis, elas têm que ser obedecidas da Constituição Federal. Então, a nossa lei é criada com base da lei nacional. Então, não é uma lei de caráter próprio, tá? Do Reinaldo Zambuja, não. Nós temos que seguir essa Constituição. Então, aí, quando nós falamos na página 199, nós estamos falando de Estado Nacional, Estados e País, a gente tem claramente aqui que a palavra Estado,
ela se refere a um país, o Estado brasileiro, o Estado de governante brasileiro. Então, quando a gente fala Estado, quando a gente diz assim, Estado e país, destaca-se. Esses termos não são sinônimos. Atualmente, definem organizações políticas especiais e diferentes. O governo do Estado, então eu estou falando do governo do Mato Grosso do Sul. Quem é o governo do Estado do Mato Grosso? É o representado por Azambuja. O governo do Brasil, quem é representante do governo do Brasil? É o Bolsonaro. Tá? Então, assim a gente fala. Então, nação é um todo. Então, nós temos que trabalhar por uma nação. Nação, ou seja, a criação de leis que favoreça todos os estados e não um único estado, tá? Então, por isso a Constituição. Então, quando nós falamos também de nem todos gostaram dessa mudança no poder político, quem que não gostou? Principalmente o clero, a nobreza, e representante dessa nobreza. Por quê? Porque eles viram que essa mudança política, eles passaram a perder poder. Ele passou a não ter mais poder absoluto. O que é poder absoluto, professor? Era quando antes o governante, ou o monarca, ele representava os 3 poderes. Hoje nós temos os 3 poderes distintos e cada qual autônomo. Tá? Então, nós temos o poder executivo, que é representado pelo governo, ou seja, o presidente ou governador de estado ou o município. Nós temos o legislativo, é o poder que elabora as leis, representado por deputados, vereadores. E nós temos o poder judiciário, que é representado pelo juiz, que julga essas leis, julgam as pessoas em relação à obediência ou não dessas leis. Tá? Só que nesse poder, na época que nós estamos falando, nesse poder era um poder absolutista. Esse governante, esse rei, ele tinha os 3 poderes em suas mãos. Ele era um só. Ele era o executivo, ele que comandava a nação, era ele que elaborava as leis dessa nação e ele próprio julgava essas leis. Por mais que os burgueses conseguiram grandes melhorias para a sua classe de trabalhadores, eles não tinham tudo, eles não tinham representatividade no Senado, ou seja, na questão política. Então, ele exige agora dos governantes a participação e a representação no poder político. Então, agora, o governante, ele governa a nação, mas as leis são criadas por poderes diferentes. Aí ele divide os poderes. Ele só administra, um outro grupo só elabora as leis e outro grupo só julga as leis. Tá? Então, ele passa a ter o seu poder limitado. O rei podia até dar uma sugestão de leis, mas para essa lei ser aprovada tinha que passar pelo Senado, tinha que passar pela aprovação desses representantes dentro da classe do Senado. Tá? Então isso dá uma ideia de quê? De limite do poder do rei. Então esse rei passa a ser limitado. Então aí a grande mudança no sistema político. Tá? Deixa de ser descentralizado e passa a ser um governo centralizado.